A campanha de Lula prepara ao menos 2 ações contra o presidente Jair Bolsonaro que podem impedi-lo de se candidatar a cargos políticos novamente, ou seja, torná-lo inelegível. As ações são por abuso de poder político e econômico. O primeiro processo visa analisar as declarações de Bolsonaro que questionavam o sistema eleitoral brasileiro e a eficácia das urnas eletrônicas. Nessa ação, o PT quer incluir a responsabilização pelas manifestações que bloquearam rodovias brasileiras na primeira semana após o segundo turno. A segunda ação tem como foco os atos de Bolsonaro em questões econômicas, como os benefícios liberados pelo governo durante a campanha eleitoral. Um deles é a concessão de crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. As ações se somarão a mais outras 4 que a equipe de Lula já abriu para a inelegibilidade do atual presidente. São elas a que acusa disseminação de desinformação em redes de apoiadores de Bolsonaro sobre o uso da máquina pública para atos de 7 de setembro, nos atos de 7 de setembro para fazer campanha eleitoral, que aponta abuso de poder no discurso da ONU, que questiona disparos em massa de SMS com um banco de dados públicos do Paraná. Não é só isso, tá? O grande problema dessa história, e vai se tornar mais problemático agora depois da terça-feira que vem nos Estados Unidos, onde o partido do Donald Trump deve ter uma vitória acachapante no Senado, na Câmara e em vários governos estaduais. A discussão que eu estava tendo hoje com a Ana Paula de manhã, em privado, perdoe aqui a indiscrição, Ana, era se a gente achava que iam ter 5, se a maioria dos republicanos seria de 4, 5 ou 6 assentos no Senado, o que é uma coisa absolutamente impressionante, né? Só o fato de nós estarmos tendo essa discussão. No governo, em alguns governos, como o governo da Flórida, onde eu resido, e a Ana deveria passar a residir muito em breve, se ela tomasse um pouquinho de juízo, o candidato republicano, que foi uma invenção do Donald Trump, o Ron DeSantis, talvez tenha 10 pontos de vantagem sobre o segundo lugar, algo que aqui no estado é absolutamente impensável. Na Casa dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados aqui, o partido do Trump deve ter mais de 20 deputados, né, representantes como maioria. E por que isso é tão importante? Ora, porque o Donald Trump ganhou, bom, a gente não sabe, mas perdeu supostamente as eleições de 2020 em uma disputa muito apertada e muito contestada, com diversos indícios de irregularidade, de naturezas diferentes do processo eleitoral brasileiro, mas com a mesma disputa. Quando acabou o processo eleitoral, as pessoas procuraram os caminhos normais para o questionamento e foram caladas, vejam vocês, pelas Big Techs, é com vocês que eu estou falando, YouTube, foram caladas pela imprensa e sequer foram ouvidas pelo establishment. Na Suprema Corte Americana, que é bem menos ativa do que a brasileira, quando isso aconteceu, ela simplesmente se recusou a se pronunciar, se recusou a ouvir os casos numa disputa que chegou a envolver 40 e tantos estados, disputando para ver a questão da regularidade do sistema americano. E no final, a Suprema Corte se omitiu, inclusive sob protestos de alguns dos justices, né, que são os ministros da Suprema Corte Americana. E aí o povo foi para a rua protestar inúmeras vezes, até que houve aquele episódio no 6 de janeiro, que alguns temem chamar de invasão do Capitólio, e eu não considero esse nome correto. Estou contando essa história toda para dizer que, depois disso, fizeram tudo para culpar o Donald Trump, acharam que o Donald Trump estava liquidado politicamente. Eu me lembro de um comentarista descabelado de uma outra emissora, um que não penteia o cabelo, que fica comentando de Nova York. Ele me dizia assim, ele publicou um artigo num desses jornais aí do Brasil, dizendo o seguinte: por onde anda Donald Trump? Como se o Donald Trump tivesse sumido, tivesse sido defenestrado da política. Depois o Trump não só consegue dominar o próprio partido, de uma forma como talvez nenhum outro político tenha conseguido, como dá um banho nas eleições. O povo daí do Brasil, na verdade, está vendo o que está acontecendo aqui, pelo menos muitos deles. E daí há um pavor e um medo de que você imagine a força política que teria Jair Bolsonaro daqui para frente. Primeiro, para voltar, porque ele é muito jovem, teria idade para voltar, estaria mais novo do que o Donald Trump, mais novo, certamente bem mais novo que o Joe Biden, mais novo do que o Michel Temer quando foi presidente, então tem idade para voltar. E além da idade, está claro que tem
que teria apoio popular. Imagina o pavor que esses caras não teriam disso da volta do bolsonarismo. Eles fizeram tudo, usaram todos os canhões legais e talvez não legais para retirar ele do poder. Imagina você governar com a ameaça de que esse cara poderia voltar. Eles não vão correr o risco. Certamente atuarão por várias linhas. O assassinato de reputação na imprensa vai continuar, os caminhos jurídicos vão continuar no TSE, mas eu aposto em bem mais do que isso. O Brasil não tem as defesas institucionais que os Estados Unidos têm e certamente haverá perseguição criminal, haverá criminalização do presidente, dos seus apoiadores, da sua família e de muitos dos seus eleitores.